Bom dia, irmãos. Opa, tá um pouquinho. Bom dia. Já é dar boa noite para vocês, né? Não é um horário habitual. Uma alegria estar com vocês aqui. Funcionou de manhã, né, pessoal? Kathleen, Alexandre, irmãos queridos, bem-vindos. Gente, graça e paz, uma alegria estarmos juntos aqui nessa manhã. Uma alegria poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com cada um de vocês. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 13. Vamos ler o versículo 17. Êxodo capítulo 13, vamos ler o versículo 17. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Bom, o tema da mensagem dessa manhã é aprendendo a tomar decisões. Por que é importante a gente falar um pouco sobre decisão? Porque a gente vive um tempo de muita dúvida na cabeça das pessoas. E a gente vive um tempo também que quando se decide por impulso. Então, eu tenho certeza que a gente vai trazer nessa manhã aqui alguns ensinamentos que vão nos ajudar a arejar a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa decidir de maneira mais consciente. Então, o tema dessa manhã é aprendendo a tomar decisões. Êxodo 13, 17 diz assim: Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Quero ver com vocês só esse mesmo. Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Só o versículo 17 mesmo. Bom, por que é tão difícil decidir, gente? Por que é difícil decidir? Porque a decisão, diante de uma decisão importante, significa que a gente morreu para alguma coisa. Toda decisão mata futuros possíveis. O que isso quer dizer? Quando você escolhe uma profissão, por exemplo, você mata dezenas de outras profissões. Quando você decide casar com alguém, você abre mão de outras possibilidades de casar com outras pessoas que você teria. Então, na prática, quando você diz sim para alguma coisa, você está dizendo não para inúmeras outras coisas. Por isso que decidir dói. Quando escolhemos por um caminho, estamos anulando outros caminhos. Então, de um modo geral, nós queremos manter todas as portas abertas. Por isso que muita gente não decide, porque ela continua com muitas portas abertas. Mas a vida só acontece de verdade, você só pode fluir em alguma coisa de verdade quando algumas portas são fechadas. Enquanto você mantém todas as portas abertas, você não é pleno em nenhum caminho. Então, de um modo geral, esse é o funcionamento do senso comum, esse é o funcionamento do nosso cérebro. Nós queremos o tempo todo evitar perdas. Por quê? Porque nós sofremos mais quando perdemos alguma coisa do que nos alegramos quando ganhamos alguma coisa. Já percebeu que o nosso foco normalmente é sempre no que é negativo e não na celebração do bom que está acontecendo na nossa vida? A nossa mente ela fica sempre no e se. E se eu tivesse tomado aquele caminho? E se eu tivesse escolhido uma outra profissão? E se eu tivesse me casado com uma outra pessoa? E se a minha vida fosse diferente da que está?
Bom, o texto que nós lemos aqui, a gente precisa dar uma contextualizada. Nesse momento, o contexto de Êxodo é o seguinte: 400 anos de escravidão, identidade do povo destruída, uma geração inteira criada como escravo, traumas coletivos, ausência de autonomia e, ao mesmo tempo, Deus formando um povo. No texto que nós lemos, Deus orienta que o povo vá por uma geografia mais longa, por um caminho mais longo. Por quê? Para que esse povo não desistisse. Às vezes nós tomamos alguns caminhos mais curtos, só que os caminhos mais curtos são mais intensos. E aí a gente prefere voltar para a escravidão. Deus, o Pai, querendo livrar o povo de uma mentalidade escrava, decidiu guiar o povo por um caminho mais longo, para que de alguma maneira a pressão não fosse tão intensa. Então, eles saíram do Egito, só que o Egito entrou na mente, no coração deles de uma maneira muito profunda. Então, pense num cenário: 430 anos de escravidão no Egito. Deus liberta o povo de Israel por meio de Moisés. O povo finalmente deixa o Egito rumo à terra prometida. Mas havia um caminho mais curto, conhecido como caminho da terra dos filisteus. Uma importante rota comercial que ligava Egito a Canaã. Humanamente falando, depois desse sofrimento todo, qual seria a melhor escolha? Deus orientar o povo por um caminho melhor. Só que a própria Bíblia explica o porquê Deus guiou o povo por um caminho mais longo. Ela diz, no versículo 17 que nós lemos, para que o povo não se arrependa quando vir a guerra e volte para o Egito. Então, o problema ali não era a distância, o problema era a maturidade. Israel havia saído fisicamente do Egito, mas ainda carregava uma mentalidade de escravo enorme. Então, diante da primeira batalha, talvez eles desistissem e desejassem voltar. Então, o que Deus faz? Conduz o povo pelo deserto para prepará-los antes de levá-los ao destino que o Senhor queria realmente levá-los. Então, é como se o deserto fosse uma escola de fé, o deserto é como se ele fosse uma escola de dependência, é como se o deserto fosse uma escola de obediência, de transformação. Então, a grande lição desse texto é: Deus não está preocupado em levar você pelo caminho mais rápido. Deus não está preocupado em conduzir você num caminho mais curto para que você chegue no lugar que Ele deseja para você. Mas Deus está muito mais preocupado em formar pessoas que vão permanecer no caminho. E se para essa formação for necessário um caminho mais longo para que a gente não desista, Ele nos conduzirá pelo caminho mais longo. Mais importante do que o resultado é a permanência. Mais importante do que chegar lá é continuar no caminho que você deve continuar. Então, às vezes, o caminho mais longo é a maior demonstração do cuidado de Deus conosco. E aí nós ficamos, às vezes, poxa, Senhor, mas por que na vida do outro aconteceu mais rápido? Por que tudo para mim é mais difícil? Por que comigo são tantas etapas, tantos processos? Talvez você não esteja num nível de maturidade suficiente para enfrentar a intensidade de um caminho mais curto. Por que Deus escolhe, às vezes, o caminho mais longo? Então, essa é uma das principais perguntas desse texto. Obrigado, meu irmão. O caminho mais curto, ele passava pelos filisteus. E aí Deus diz, se vocês encontrarem guerra, se vocês encontrarem intensidade,
se vocês encontrarem muita pressão, se vocês encontrarem muito confronto, se vocês encontrarem muita oposição, o que que vai acontecer? Vocês vão voltar. Então, o problema nunca é a distância, o problema é a maturidade. Então, há decisões que Deus adia, porque ainda não somos capazes de sustentar alguns caminhos. Então, existe uma pergunta recorrente no nosso coração: por que que algumas coisas demoram? Por que que na minha cabeça tudo é mais difícil? Porque Deus está muito mais preocupado com quem você será do que com o caminho onde você alcançará ou chegará. Ele está muito mais preocupado com quem você se tornará. Não adianta você chegar lá e teu coração ser modificado negativamente a ponto da tua motivação mudar. A tua motivação pode ser que agora não seja mais cumprir a vontade de Deus. A tua motivação pode ser que seja, nesse momento, viver apenas para os teus próprios interesses. E é como se o cérebro nosso dissesse, diante de algumas decisões que tomamos na vida: eu tomei essa decisão porque eu pensei muito. Né? Tem decisões, às vezes, que a gente toma e a gente pensa muito. Mas eu quero dizer para você que grande parte das decisões que nós tomamos acontece mesmo antes de nós termos completa consciência do que estamos decidindo. Muitas escolhas que temos são rápidas, intuitivas, influenciadas por experiências passadas. Muitas decisões que nós tomamos são influenciadas por alguns hábitos, por algumas, inclusive, emoções de momento. É como se, na nossa cabeça, tivéssemos diversas formas de processar uma decisão. É como se o cérebro tivesse 3 funcionamentos diferentes. E aí eu quero ilustrar alguns tipos de funcionamento, para daqui a pouco a gente voltar aqui a sair da parte um pouco biológica e psíquica, para a gente voltar para a parte espiritual. Vamos tentar falar de uma maneira mais simples. É como se o nosso cérebro tivesse um funcionamento que eu quero chamar com vocês aqui de funcionamento automático. Imagine você que você está saindo do seu trabalho, e aí você pega o seu carro, pega a sua moto, pega o seu transporte, e daqui a pouco você se dá conta, você chegou em casa. Você, caramba, cheguei em casa. Você foi tão no automático que você nem percebeu como você fez o trajeto. Isso é um funcionamento automático. Algumas rotinas já estão tão no nosso sangue que a gente faz de uma maneira sem pensar muito. E isso acontece por quê? Porque o nosso cérebro tem um mecanismo de economia de energia. O caminho é o mesmo, então não preciso pensar muito. Eu vou ligar o modo economia de energia para que essa pessoa chegue onde precisa chegar de maneira mais rápida. Mas esse mesmo funcionamento, às vezes, acontece em relação a decisões importantes na vida. Nós criamos alguns padrões automáticos, e aí eu quero ilustrar aqui para você entender melhor. Quem cresceu durante a vida ouvindo que não seria suficiente, automaticamente interpreta qualquer crítica como rejeição. Então, talvez você tenha crescido de uma família que não te validou. Não validou a forma como você pensava. E aí qualquer crítica, de maneira automática, sem raciocinar muito acerca do conteúdo daquela crítica, você já leva para o lado pessoal e já encara como rejeição. Quem foi traído na sua vida pode desconfiar de qualquer pessoa, mesmo sem motivo. Se aproximou alguém, você já linka automaticamente traição. Quem viveu um período de escassez na sua vida muito grande, pode tomar decisões apenas pelo medo de perder. Então a pessoa veio de um período de escassez, não sei, financeira, fome, seja o que for. E aí, de repente, profissionalmente, essa pessoa está diante de uma possibilidade de melhoria, assim, extraordinária. Ela recua. A decisão dela é não tentar esse novo caminho. Por quê?
Porque intuitivamente, automaticamente ela já pensou: eu já passei fome, eu sei o que que é dificuldade financeira, eu não quero voltar para aquele lugar. Então a minha resposta é não para o novo. Eu não quero arriscar. Por quê? Porque eu sei o que é escassez. E aí a gente acaba desperdiçando oportunidades. Então, nem sempre nós escolhemos conscientemente. Às vezes, nós estamos apenas repetindo padrões. Por isso que a Bíblia vai falar em Romanos 12, 2 sobre a importância de nós renovarmos a nossa mente. Então, Deus não quer apenas mudar comportamentos, Ele quer transformar a maneira como pensamos. Existe uma outra forma de funcionamento também da nossa mente, que ela foi criada por Deus para preservar a nossa vida. Então, por exemplo, se um carro vem na tua direção, a gente reage automaticamente sem pensar muito. Você já corre, você já volta, você desiste de ir. E que bom que a gente tem essa reação intuitiva também. Porque imagine, um carro está vindo na sua direção, você pensar, talvez fisicamente, quantos quilômetros esse carro está de mim, quantos metros eu estou desse carro, vou aplicar uma fórmula aqui para saber se dá tempo, na velocidade do passo, que eu, quase uma questão de concurso, não dá tempo, tu morre. Então, que bom que nós temos esse mecanismo intuitivo também, para, sem pensar muito, conseguir escapar de alguns perigos. O problema é quando essa intuição também reage em decisões importantes. Então, por exemplo, uma crítica, às vezes, pode ser vista como uma ameaça. De repente, você desempenha uma atividade profissional muito bem, e aí chega alguém muito bom também no teu setor. E aí você já fica preocupado que vão tomar o seu lugar. Você desempenha algum tipo de atividade, e aí você domina aquilo, e aí chega alguém e você pensa, pronto, é uma ameaça sobre minha vida. Uma rejeição pode ativar o mesmo sentimento de defesa. Um trauma antigo pode fazer com que alguém viva em estado permanente de alerta. Por isso que algumas pessoas fogem de oportunidades. Por isso que algumas pessoas evitam relacionamentos. O que é isso? É um sistema de proteção. Por isso que muitas pessoas desistem de alguns sonhos. Não porque elas sejam incapazes, mas porque o cérebro aprendeu a associar determinadas situações ao sofrimento. Então, o medo deixa de ser um conselheiro para ser um governante da nossa mente. O medo, se bem elaborado, protege a nossa vida. O medo mal elaborado, ele passa a ser um governante. A mente ainda tem um terceiro modo de funcionamento, que é o sistema racional. O sistema racional, ele já é mais conhecido por nós. Ele é responsável por planejamento. Sabe quando você monta um cronograma ali de alguma coisa, quando você planeja alguma coisa, quando você avalia as consequências de uma decisão, quando você busca discernimento. É quando a gente, diante de algum desafio novo na vida, a gente se pergunta, vale a pena fazer isso? Quando a gente vai entrar em algum tipo de relação, a gente avalia quais serão as consequências dessa decisão de iniciar essa relação. Quando você vai iniciar algo novo, você pensa, caramba, essa oportunidade que me foi dada, isso tem a ver com os meus valores? É como se Deus nos desse a capacidade de refletir em alguns momentos antes de agir. Nem sempre a gente vai pelo impulso. Às vezes a gente vai de forma planejada também. Às vezes a gente pensa, mas tudo na vida tem a parte boa e a parte ruim. Quando nós possuímos uma ansiedade, por exemplo, muito intensa, ou quando o medo domina, a atividade ela começa a diminuir também. Então, se eu tenho uma ansiedade muito intensa, eu até raciocino sobre a decisão que eu devo tomar. Entretanto, na minha cabeça, os resultados dessa decisão são sempre negativos.
Eu até raciocino quais são as consequências, mas minha visão, a minha capacidade de análise é sempre negativa. Então, por isso que algumas pessoas desesperadas costumam tomar decisões precipitadas, porque precisam decidir na vida, mas não decidem nunca. E aí a vida aperta de uma maneira que, quando ela não tem opção e precisa decidir, ela tem que decidir diante de uma pressão enorme. Aí a decisão normalmente é precipitada. E por que isso acontece, gente? Porque o pecado desorganizou a nossa mente. A gente é filho de Adão. Nós estamos, naturalmente falando, desorganizados emocionalmente, desorganizados em relação aos nossos valores, desorganizados em relação à nossa consciência. E por quê? Porque depois da queda, o ser humano ele perdeu a inocência. A gente perdeu a nossa harmonia interior. Os nossos desejos começaram a competir com a vontade de Deus. A gente até sabe qual é o certo, mas na maioria das vezes fazemos o que é errado. Então, o medo começa a tomar lugar da confiança, a ansiedade começa a tomar lugar da esperança, o orgulho começa a tomar o lugar da humildade, a culpa ocupa o lugar da graça de Deus. E aí, não é só a nossa cabeça que precisa de reorganização, é o nosso coração também. E Cristo restaura a pessoa inteira. O evangelho de Jesus, ele não te promete apenas perdão pelas tuas falhas e pecados. O evangelho de Jesus é capaz de nos entregar transformação. Então, à medida que nós caminhamos com Cristo, a nossa mente é renovada. À medida que caminhamos com Cristo, os nossos afetos são reordenados. À medida que caminhamos com Cristo, passamos a responder à vida com mais sabedoria. À medida que caminhamos com Cristo, começamos a não agir apenas intuitivamente. Ou, à medida que caminhamos com Cristo, nós não temos uma visão negativa sobre os passos que iremos dar. Não, agora a nossa análise é consciente. A nossa análise é sem filtro de negativismo. O que isso significa? Que quando a gente avalia, se na nossa avaliação a decisão final é não, porque isso pode prejudicar a nossa vida, esse não será produzido a partir de uma consciência limpa, não a partir de um filtro de negatividade. Porque a vida, de fato, ela não é perfeita. Tem coisas que você precisa pensar se você vai fazer, e a conclusão que você vai chegar é que não deve fazer mesmo. Mas tem coisas que nós precisamos fazer, só que por conta do filtro de negativismo que habita em nós, por conta da herança da escravidão, a gente não decide, porque a gente não consegue enxergar o potencial real das coisas. Porque o que a nossa mente vai remeter é sempre e se der errado? E aí eu quero desafiar você nessa manhã e te perguntar, e se der certo? E se acontecer diferente do que aconteceu na vida dos teus pais? E se acontecer diferente, o mesmo projeto, do que aconteceu na vida do teu vizinho? Bom, eu posso... Vou te dar um exemplo de algumas coisas que eu observo no cotidiano. Ali em Ricardo, tem um supermercado ali perto da Praça de Ricardo, chamado Rio Sul. Vocês já viram? Antes ali tinha um supermercado. Era o Novo Mundo. Novo Mundo? Novo Mundo, né? E aí o mercado faliu. Aí o que um gênio faz? Nesse ponto aqui, um supermercado faliu. Vou abrir um supermercado. Um gênio fez isso. Aí começou lá a obra, letreiro, Rio Sul. Por que será Rio Sul? Supermercado. Pô, genial. Um cara que estava aí há anos, quebrou, o cara vai montar o mesmo negócio no mesmo lugar. E aí tu passa ali no Rio Sul, tá sempre cheio. O que aquele homem fez? Ele analisou. Você acha que ele não teve medo de montar o mesmo negócio ali no lugar amaldiçoado?
num lugar que o mercado não deu certo, que estava ali há anos, Novo Mundo, era grande. Aí o cara vai lá e abre um supermercado no mesmo lugar que não tinha supermercado, que um supermercado quebrou. Ele analisou. E dentro da análise dele, na equação dele, entrou a variável medo. Entrou a variável do ponto queimado ali, porque o mercado tradicional quebrou. Só que ele não permitiu que essa variável fosse determinante no resultado da equação. Quando ele analisou os outros aspectos, ele pensou: puxa, quebrou, mas talvez a pessoa não tenha trabalhado da forma que eu acredito que tenha trabalhado. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou arriscar um supermercado no mesmo lugar onde outro supermercado quebrou. E tu passa ali e vive cheio. Ah, tem uma cafeteria ali. Qual o nome da tua rua mesmo, Cris? Ercília. Abriram uma cafeteria ali bonita, né? Há um tempo atrás. Não ficou muito tempo, fechou. Aí, o que uma pessoa faz? Um outro gênio aqui. Abre outra cafeteria. E outra, para tu abrir cafeteria em Mesquita, tu tem que se garantir. Ou tu tá doido, ou tu se garante. Porque tem Gabi Fontes aqui, como é que tu vai abrir uma cafeteria aqui? E aí tem fila na porta ali, né? Quando tem festival de tem fila na porta. Por quê? Na equação daquela pessoa que abriu uma cafeteria ali, naquele lugar que já quebrou uma cafeteria, não entrou a variável medo? Claro que entrou. Mas ela pensou: eu tenho um nível de consciência, eu tenho algo, uma visão, alguma coisa que Deus plantou no meu coração e que eu estou com paz para fazer. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou contra os diagnósticos, eu vou fazer. Ah, essa igreja aqui é uma loucura. Como é que vem um casal lá da freguesia Jacarepaguá montar uma igreja em Mesquita, que compra uma casa em Jacutinga e como? E aí estamos aqui. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu conheço pessoas aqui especiais. Eu conheço pessoas aqui que eu tenho como família. Família. A igreja que eu congrego é minha família. São meus irmãos, minhas irmãs. Louvado seja Deus por essa loucura, porque senão nunca teria conhecido vocês. A minha vida não teria sido tão transformada por conta da relação que eu tenho com vocês. Eu não seria tão cuidado e tão abençoado por tanta gente que eu conheço na Baixada Fluminense. Mas, se você para olhar geograficamente, vai sair da freguesia, de uma rua boa, de um condomínio bom, para ir para Jacutinga, é um retrocesso. O movimento que se faz é o contrário, é sair da Baixada para ir para mais perto da Barra. Esse é o movimento, esse é o modus operandi natural das pessoas. Mas é por isso que a gente toma decisões precipitadas. Por isso que Deus permite que às vezes a gente vá por caminhos mais longos. Porque a gente não tem disposição de suportar as guerras que acontecem no caminho. Então, Deus não elimina instantaneamente todos os nossos medos, mas Deus nos ensina a não ser governado pelo medo. Você tem noção do Deus que habita no teu coração? Não temos, porque senão a gente não seria governado pelo medo. Então, quem governa as suas decisões determina o rumo da sua vida. E se o medo governa, você encolhe. Se Cristo governa, você amadurece. Por que eu tenho que dar essa volta toda? Porque se for pelo caminho mais curto, tu vai encontrar com os filisteus, aí vai ter guerra. Aí na primeira bombinha que jogarem em cima de você, tu volta. Ah, não, você é escravo mesmo, me dão café da manhã, almoço e janta. E quando não me dão café da manhã, almoço e janta, eu estou tão acostumado com escassez que eu vou encarar como jejum intermitente, estou cuidando da minha saúde. A gente vai arrumando desculpa para ser escravo. Nós gostamos de acreditar que somos completamente livres. A gente gosta de dizer, eu decidi isso. Mas eu te pergunto, será que tu decidiu mesmo? Será que foi você que decidiu mesmo? Ou você apenas reagiu a situações que aconteceram na tua vida?
Porque eu vou dizer uma coisa para você, quando a gente decide de verdade, a gente segura a bronca. Aí vem guerra, vem filisteu. É o caminho mais curto aqui, ó. Decidi, Senhor, eu tô certo. Ah, então não preciso te mandar para o caminho mais longo, não. Não. Não, mas tem filisteus no meio do caminho. Tudo bem, pode mandar. Pode mandar que eu tô. E aí vem, uma bomba, bum, já decepa uma perna. Senhor, eu vou. Eu vou. Não quero voltar, não. Eu tô decidido. E se custar a tua vida, aí eu me encontro contigo mais rápido. Aí eu vou dizer que nem Paulo, morrer para mim é lucro, mas eu quero chegar onde eu preciso chegar. Eu quero ter uma vida, nós precisamos querer ter uma vida que vale a pena ser vivida. Imagine que desgraça a gente levantar todos os dias e fazer alguma coisa que a gente não acredita. Imagina que desgraça você gastar grande parte do teu dia em coisas que não fazem o menor sentido. Que desgraça. Isso não quer dizer, não sejamos hollywoodianos, a ponto de acharmos que a vida o tempo inteiro será de coisas boas. Não. Para você alcançar e para você viver o que faz sentido para você, tem a parte chata também. É como na faculdade. Tu entra na faculdade, que às vezes a pessoa quer fazer psicologia para escapar de matemática. Não gosto, desculpinha, sou de humanas, beleza. Aí se encontra no primeiro período com uma disciplina chamada psicometria. É a quantificação dos fenômenos psicológicos. Encontrou com matemática. Aí eu tenho uma tese. Eu penso o seguinte, olha, se para viver qualquer coisa na minha vida, até o que faz sentido, eu preciso passar por coisas ruins, então eu vou me dedicar logo à eliminação das coisas ruins para eu viver o que faz sentido. De um modo geral, a gente faz o contrário. A gente vai adiando. Aí tá aquele incômodo ali na tua mente. Ó, tu tem que resolver isso. Aí tu fica, não, aguenta aí. Ai, sorvete hoje. Ó, tu tem que resolver isso. Ah, não. Aí tu vai para outra coisa que te apetece. Churrascaria aqui hoje. Ó, tu tem que resolver esse negócio. Aí sabe o que acontece? Você tá em lugares bons, você tá vivendo coisas boas, mas tua cabeça não tá plenamente ali. Por quê? Porque você deixou para trás alguma coisa que você precisava resolver. E aí, para ficar pedagógico aqui a conversa, aí tu não liga para a disciplina de matemática dentro da psicologia. Aí sabe o que vai acontecer? Semestre que vem tu vai ter que fazer de novo. Então não é razoável, não é inteligente adiarmos a parte chata das nossas decisões que precisa ser resolvida logo. Não é razoável. Por quê? Isso vai se estender mais. Mata no peito em nome de Jesus e resolve. Agora, Deus tem os seus caminhos. Deus não está preocupado. Deus está preocupado com a qualidade do discípulo que ele está formando, não necessariamente no lugar que esse discípulo chegará. Aí você tem duas opções. Opção 1, você resolve. Não, isso é um pagode. Isso é um pagode, irmão, pelo amor de Deus. Aí você tem duas opções. Depois da bobeira, né? Até esqueci o que eu ia falar. Deus faz você dar a volta porque você não tem disposição para encarar os filisteus. Aí vai vir uma batalha muito intensa. Então vamos pelo um caminho mais longo. Tu não vai chegar em Cosmorama pela reta aqui não, porque no meio ali, na altura da Gabi Fontes, tem filisteus ali, tu não vai aguentar a onda. Então vamos dar a volta, vai lá em Jacutinga, vai embora, vai lá na Dutra, passa lá pela Obra Max, lá, aí entra ali, vai na rua lá da 100, aí você passa ali por dentro ali do Hospital da Mãe, e aí você chega lá. O problema, olha como é que nós somos incoerentes. A gente reclama do tamanho do caminho, mas não tem disposição para a intensidade do caminho encurtado. E Deus, diferente do Deus evangélico que é apresentado por aí, só vitória, aquelas coisas, Deus não está preocupado com o resultado da sua vida. Deus não está preocupado com quanto de dinheiro você vai ter na tua conta. Deus não está preocupado do tamanho do status que a tua vida vai ter. Deus está preocupado na qualidade do discípulo que ele está formando.
Tem um monte de gente fazendo coisas aí em nome de Deus com a motivação errada. Não adianta. Tem pastores que a gente conhece, Paulo Capelletti, que está lá morando com 30 pessoas dentro da sua casa. Depois vocês entrem lá, Missão Sal, fez piscina para crianças, lá em Itaquaquecetuba, crianças que vivem em nível de pobreza extremo. Piscina. No outro dia eu estava vendo aquelas crianças lá, brincando na piscina, brincando na quadra, crianças podendo ser crianças, crianças que são abusadas sexualmente na região, são entregues à prostituição pelo próprio pai. Aí tá lá esse pastor dando a vida. E aí tem pastor também pedindo oferta dos irmãos para trocar de avião, que o avião dele tá velho. Então, você tem pessoas representando teoricamente o mesmo Deus com motivações completamente erradas. Com motivações completamente antagônicas, completamente diferentes. Então, vamos avançar mais um pouquinho. A gente já pregou sobre culpa aqui recentemente. Te recomendo que você veja essa mensagem, está lá no YouTube da casa. Mas a culpa faz a gente acreditar que não merece nada bom. Eu sei que, teologicamente falando, a gente não merece nada mesmo, que tudo é pela graça de Deus. Eu sei disso, isso é uma realidade. Entretanto, cuidado para você não fazer um voto de miséria em relação ao que Deus quer realizar na sua vida. Miséria existencialmente falando. E aí Deus cria oportunidades. Aí a gente olha para o nosso histórico e fala, pô, mas eu não sei se eu mereço, eu não sou digno, não sei se isso é para mim. E aí as coisas começam a acontecer boas, tu não consegue desfrutar. Tem alguma coisa errada nisso. Como é que pode estar tudo se encaixando agora na minha vida? Mas deve vir aí algum problema aí, que eu tô até com medo de desfrutar dessa coisa boa. Então, há pessoas que sabotam relacionamentos, sabotam ministérios, sabotam sonhos. Por quê? Porque continuam vivendo como se ainda precisassem pagar penitência por pecados que Cristo já perdoou. Então você já se arrependeu? Já confessou? Segue sua vida. Em nome de Jesus, siga a sua vida. A sua atitude interferiu negativamente na vida de alguém, prejudicou a vida de alguém, peça perdão. Tem poder de reparar? Talvez não. E se a pessoa não me perdoar? É uma questão dela. Você já fez a sua parte. Porque senão serão dois com a vida travada. Uma que não se permite continuar por conta do trauma que sofreu, e outro que não consegue continuar a vida por conta do trauma que proporcionou. Aí são duas vidas paralisadas. E aí, eu não quero diminuir as dores da sua vida, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o seguinte: tem dores que a gente sofre, tem dores que a gente sangra, tem dores que nós nunca iremos esquecer. Mas tem dores também que a gente fica apegado tempo demais. Tem momentos da tua vida que tu já deveria também ter virado a página e você está usando isso como bengala para não reagir e não continuar a sua vida. Tem situações que são extremamente dolorosas, traumáticas e marcantes. Você vai olhar e você vai ver a cicatriz ali, mas se permita ver uma cicatriz. Não fica catucando esse negócio para ficar sangrando o tempo todo, não. Por quê? Porque a culpa, ela não te faz apenas reviver o passado. A culpa sequestra o teu futuro. O nosso medo decide, gente. O medo foi dado por Deus para nos proteger do perigo. Mas quando o medo ocupa o lugar de Senhor, ele deixa de proteger e começa a aprisionar. Então, quem é governado pelo medo dificilmente está preocupado com o que Deus quer. Quem é governado pelo medo não quer saber qual é a vontade de Deus diante disso. Quem é governado pelo medo não pergunta o que Deus quer. Quem é governado pelo medo diz o seguinte: e se der errado? E se você achar que vai dar errado,
mas Deus te mandar ir, o que você faz? E se Deus disser para você que não vai dar errado, mesmo você tendo certeza que vai, o que você faz? Quando você é governado pelo medo, você ouve a tua voz. Quando você é governado pelo Senhor, você ouve a voz de Deus. Quem é governado pelo medo não pergunta, Senhor, qual é a sua vontade? Pergunta, e se eu fracassar? E se eu perder de novo? E aí você começa a trocar propósito por segurança. Você começa a trocar a vontade de Deus por escravidão moderna. É assim que funciona. Bom, tem momentos na nossa vida também que quem toma as decisões não somos nós, é o nosso orgulho. Nem sempre o orgulho aparece como arrogância. Às vezes você é orgulhoso tendo um discurso super humilde. Às vezes o orgulho aparece como autossuficiência. Vem alguém trocar uma ideia contigo? Não, irmão, isso aí eu já sei como é que é. Isso aí tá dominado. Pô, tanto tempo fazendo isso. Quer ensinar padre a rezar a missa, irmão? Isso aí eu resolvo sozinho. Ou então, quando, apesar de toda a tua experiência, tu erra. Aí vem alguém ali mais simplesinho que você. Irmão, tá errado. Aí tu tenta procurar um argumento para justificar que você só errou porque alguém não fez sua parte. Então, o orgulho nos impede de aprender. E se a gente perde o espírito de aprendiz, a gente perde o espírito de discípulo de Jesus também. Você pode sentar aí, ó, e conversar com o irmão mais simples dessa igreja, que ele vai ter alguma coisa para te explicar, para te ensinar. Você pode conversar com um senhorzinho, a senhorinha, analfabeto. Talvez não consiga te explicar gramática, mas sobre a vida, vai te dar uma aula. Então, quem nunca aceita a correção, continua repetindo os mesmos erros. Às vezes a gente acha que nós é que decidimos sobre a nossa vida. Não. Às vezes quem decide sobre a nossa vida é a comparação. Vivemos olhando para a vida dos outros. Rede social, então, intensifica muito isso. Então, alguns de nós tomamos decisões não porque Deus nos direcionou, mas porque a vida de alguém está levando ela por um caminho que eu gostaria de viver. Então, a pessoa compra porque alguém comprou. Você troca de carreira porque você viu alguém trocando de carreira numa coisa diferente que você foi chamado. Você muda de igreja porque alguém mudou de igreja. Você começa um negócio porque virou moda, todo mundo faz. E aí, você troca a tua vocação por conta de uma vida esteticamente mais bela. E quem te conduziu isso? Não a tua vocação, a tua comparação. Então, quem vive olhando para a vida do outro perde a capacidade de discernir o próprio caminho. Então, você não tem que viver a vida do outro, porque a vida do outro faz sentido para o outro, ele é pleno, mas porque esse é o caminho dele, esse é o caminho dela. É possível você encontrar plenitude no teu caminho. Mas você está disposto a ser pleno num caminho que às vezes não tem tanto status, mas que é o teu caminho? Está disposto a isso? Está disposto a encontrar contentamento numa vida que às vezes não é tão colorida quanto a do outro, mas é essa vida que, por vezes, vai trazer paz à tua alma, saúde para a tua existência. A gente acha que nós é que tomamos as decisões da nossa vida de forma consciente, mas, às vezes, quem toma a decisão é a necessidade de aprovação, não é a vontade do Senhor. Então, essa é uma das piores prisões, a necessidade de aprovação. Algumas pessoas
sobre o caminho que devem tomar, não perguntam: Deus, essa é a sua vontade? Algumas pessoas se perguntam: o que vão pensar de mim se eu tomar esse caminho? O que vão começar a achar de mim? Algumas pessoas tomam decisões só quando não vão decepcionar a expectativa de ninguém, mas acabam decepcionando a si mesmas e acabam muitas vezes decepcionando o próprio Deus. Então, quem depende da aprovação do outro para tomar uma decisão na sua vida, acaba entregando o volante da sua vida na decisão de outra pessoa. A gente acha que nós é que tomamos as nossas decisões? Não. Às vezes, quem decide por nós é a rejeição. Então, quem foi profundamente rejeitado passa a vida tentando provar o seu valor para os outros. E aí trabalha demais, compra demais, produz demais, serve demais, não porque ama, mas porque quer finalmente ouvir de algumas pessoas: agora você é suficiente. Bom, o problema é que nenhuma aprovação humana cura definitivamente uma rejeição que só o amor de Deus pode tratar. O que você quer? Ser aprovado por Deus ou ser aprovado pelos outros? O que você está buscando? As decisões da sua vida são tomadas para que aqueles que você considera digam para você: parabéns, você é suficiente? Quero dizer para você que você pode fazer tudo para agradar e ainda assim você vai frustrar. Você pode ser o melhor pai, a melhor mãe, ainda assim você vai frustrar e traumatizar o seu filho. Você pode ser o melhor marido e ainda assim você vai frustrar a sua esposa. Você pode ser a melhor esposa e ainda assim você vai frustrar o seu marido. Por quê? Porque nós vivemos diante de uma insatisfação crônica. Porque o nosso coração, de um modo geral, ele está conectado aos nossos próprios desejos, não à vontade de Deus. Achamos que tomamos as nossas decisões por consciência. Não. Às vezes, quem decide sobre a nossa vida são os nossos traumas, são as experiências difíceis que nós já tivemos. Os traumas são experiências que deixam marcas profundas na nossa vida. Então, uma traição pode deixar você desconfiado de todo mundo. Um abandono pode fazer com que você evite vínculos. Uma humilhação pode impedir que você assuma a responsabilidade. Para que eu vou ficar exposto de novo assumindo responsabilidade? Para ter a possibilidade de ser humilhado de novo? Então, o trauma faz a pessoa interpretar o presente com as lentes do passado. E aí a gente perde a capacidade de enxergar a realidade, enxerga também as feridas. O caminho é mais longo, tal qual do povo de Israel, porque o caminho mais curto exige mais intensidade de nós. E quando às vezes a vida aperta um pouquinho, parece que todas as nossas certezas caem, desmoronam. Mesmo algumas dessas certezas tendo sido fabricadas pelo próprio Deus no nosso coração. Quer ir pelo caminho mais curto? Quer ganhar tempo na tua vida? Acho que todos queremos. Mas tem que ter disposição para encarar Filisteu na força do Senhor, tendo certeza que o Senhor está com você. Não tenho disposição, tudo bem. Se permita dar algumas voltas para chegar num caminho que você poderia resolver muito mais rápido. Toda a vida de Jesus foi marcada por obediência. Jesus, mesmo sendo Deus também, se permitiu ser batizado. Jesus se permitiu jejuar.
Jesus se permitiu servir, Jesus se permitiu amar a Judas, Jesus se permitiu lavar os pés dos discípulos, Jesus se permitiu perdoar os inimigos, mas a maior decisão de Jesus aconteceu lá no Getsêmani, quando ele disse: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. E talvez aqui a gente chegue no ponto da mensagem que a gente responda ao tema dessa mensagem. Como tomar decisões na nossa vida? Não permitindo que o teu medo decida. Não permitindo que a tua necessidade de comparação decida. Não permitindo que os teus traumas decidam. Não permitindo que o medo decida. Como é que eu tomo uma decisão na minha vida? Senhor, é a tua vontade? É. Então, eu irei por ali, independente do que eu tenha que enfrentar. Senhor, é a tua vontade? Então, eu vou viver isso intensamente. Só que às vezes, aí o negócio aperta mais, né? Deus permite que a gente passe por algumas coisas muito difíceis na nossa vida. Muito difíceis. Deus permite que a gente passe por perdas. Deus permite que a gente passe por quebras. Deus permite que a gente passe por caminhos de deserto. E aí o discípulo tem disposição para perguntar ao Senhor a mesma coisa. Senhor, esse deserto é a tua vontade? É. Então eu passarei. Essa quebra é a tua vontade? É. Então eu passarei por essa quebra. Mas por quê? Bom, porque tem uma coisa que se chama soberania do Senhor. Se você for, como discípulo de Jesus, capaz de respeitar a inteligência de Deus, você vai simplesmente submeter, crendo que a cabeça dele está muito acima da tua. Não, mas ele tem que me explicar, tem que ter uma lógica. Ah, então você não quer a vontade dele, você só quer a vontade dele quando a vontade dele coincidir com a tua, ou quando a vontade dele for algo muito bom. A cruz começou no jardim, quando Jesus entregou sua vontade ao Pai. Toda grande obediência nasce de uma decisão interior muito forte. Toda relação nasce de uma decisão interior muito forte. Pessoas casadas aí que são felizes há muitos anos, cada vez mais raras de encontrar, mas ainda existem, há 30 anos, há 40 anos. Por que essas pessoas encontram plenitude e felicidade 40 anos vivendo com uma pessoa? Porque o outro fez tudo que ela quis sempre? Porque o outro cuidou e nunca errou? Não. Porque quando essa pessoa casou, ela tomou uma decisão interior. Eu vou fazer isso acontecer. Parênteses. Não estou falando em caso de abuso, de agressão, isso aí tem que separar mesmo. Não dá para morrer na mão de ninguém para sustentar uma relação. Mas falando dentro de uma perspectiva de problemas naturais que todo mundo passa, você só vai conseguir levar os grandes projetos da tua vida adiante quando houver uma decisão interior. E aí, quando há uma decisão anterior, não importa a crise, não importa o cenário, não importa a economia, não importa as interferências, não importa o que esteja acontecendo, existe uma decisão interior de não desistir. E eu fecho aqui. Como discernir a vontade de Deus? Bom, discernir a vontade de Deus não é esperar uma voz misteriosa te falando algo num momento qualquer. Como é que você discerne a vontade de Deus? Primeiro, Deus nunca conduz alguém a agir contra a sua palavra. Segundo, orar a Deus não é apenas pedir respostas.
Orar é também permitir que o Senhor alinhe o seu coração com o coração dele. Comunidade. Deus frequentemente fala conosco por meio da igreja, por meio da vida de irmãos mais maduros, por meio de relações. Senso de comunidade, seja de fé ou não, mas uma boa comunidade. Como eu discerno a voz de Deus, buscando conselhos. A sabedoria cresce quando nós ouvimos pessoas mais experientes. Quando eu discerno a voz de Deus, quando tem paz no meu coração. A paz não é uma ausência de possibilidade de cenários difíceis, mas é uma confiança profunda que eu devo fazer o que eu devo fazer, mesmo apesar de esbarrar com os filisteus no meio do caminho. Como é que eu sei que uma decisão está alinhada com a vontade de Deus? Bom, essa decisão me torna mais parecido com Jesus? Como é que eu tomo uma decisão de acordo com a vontade de Deus? Humildade. Um coração ensinável discerne melhor do que um coração autossuficiente. Quantas pessoas chegaram no auge da vida e jogaram tudo fora, porque perderam o coração de aprendiz. Quantos homens espirituais que admiramos, gente com muito mais capacidade do que a gente, que desmoronou, porque perdeu o coração humilde, porque perdeu o coração ensinável. Então, a vontade de Deus raramente é descoberta por quem procura atalhos, mas normalmente a vontade de Deus, ela é descoberta por alguém que procura caminhar com Jesus todos os dias. Então, quem está dirigindo a sua vida? Quem realmente toma as decisões da sua vida? O medo, a culpa, o orgulho, a necessidade de aprovação? Ou Cristo? Talvez você tenha vindo aqui nessa manhã procurando uma resposta sobre qual caminho você deve seguir. Mas Deus, ele deseja fazer uma obra ainda maior na nossa vida. Ele quer transformar você em uma pessoa que faz escolhas de acordo com a vontade dele. Independente das consequências que você tenha que arcar, porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Quantos recebem essa palavra, digam amém. Amém.